Espiritualidade. Desenvolvimento das qualidades do homem para a vida imortal. Espiritualismo é a primeira crença em direção a ela. O Espiritismo veio mostrar que ela é imprescindível para a nossa felicidade. Precisamos, em verdade, do Espiritismo e do espiritualismo, mas, muito mais, de espiritualidade. Livro Nosso Lar. Prefácio, Novo Amigo. Pedro Leopoldo, 3 de outubro 1943. Espiritualidade é uma dimensão, é uma busca. São respostas que somente iremos encontrar na compreensão do além tangível. Mas, Espiritismo e espiritualismo têm peso menor em relação à espiritualidade. Portanto, Emmanuel está defendendo que é possível buscar compreensão do intangível fora das crenças tradicionais da fé cega. A fé raciocinada que, se aplicada, se transforma em fé operante. O Espiritismo e o espiritualismo são ferramentas para encontrarmos respostas que são impossíveis no mundo dos efeitos. Há algo além do mundo das percepções grosseiras que causam efeitos na nossa realidade tangível aos 5 sentidos. O Espiritismo nos mostra que essa alma imortal preexiste a essa vida. Vai sobreviver após a morte do corpo, conservando sua individualidade. E no futuro, voltará a uma nova existência na carne. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, donde saíra, para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar, conserva-a depois de se haver separado do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra ela todos aqueles que conhecera na terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Introdução do Livro dos Espíritos, item 6. Allan Kardec. Espiritualidade pode ser uma definição de um nível evolutivo. Por exemplo, encontraremos citações como a espiritualidade maior, designando um nível de conhecimento evolutivo intelecto-moral superior à nossa compreensão, de um grupo de espíritos mais avançados. Estamos mergulhados dentro de um espaço e tempo, incompreensível para nós no momento, para desenvolver o intelecto e o amor, a nossa espiritualidade. Nosso entendimento conceitual desse espaço e tempo chamamos de universo. Pelos seus múltiplos níveis de percepções, podemos entender como espiritualidade também. Perceberam como é difícil definir o transcendente? Que palavrinha difícil de conceituar. Parece até a palavra alma. O Espiritismo vai além da crença espiritualista, trazendo respostas antes tidas como mistérios de Deus, e que a espiritualidade é a aquisição através das vidas sucessivas de valores morais e intelectuais, cujos esforços devemos desenvolver para que no futuro cada vez mais não soframos a influência da matéria nas nossas decisões e sejamos guiados para a gloriosa estação, onde os espíritos sublimados servem plenamente aos desígnios de Deus. Passamos cerca de 15 milhões de séculos como princípios espirituais, gravando automatismos
encarnando nos reinos minerais, vegetais, animais, para que um dia pudéssemos nos tornar espíritos e poder encarnar em um corpo humano. Nesses automatismos, o coração bate, o pulmão respira, as glândulas, os rins, o sistema digestivo, os outros órgãos funcionam sem nossos desejos conscientes. São automatismos que conquistamos nesse período como princípios espirituais, encarnando diversas vezes em corpos primitivos. Agora, somos espíritos. Estamos em uma nova fase da evolução espiritual. Temos que aprender, pela educação dos nossos pensamentos, a controlar esses automatismos para o nosso bem e para o bem do próximo. Pela prática do amor intelectualizado, vamos nos tornar espíritos ditosos, que não mais sofreremos a ação da matéria no nosso livre-arbítrio. Amaremos não mais por causas exteriores, e sim como automatismos, pelas conquistas interiores. Assim como Jesus, amaremos sem esforços. Podemos entender que a espiritualidade tem seus níveis de compreensão, conforme o nível evolutivo de cada um. Podemos encontrar a definição de espiritualidade de diversas maneiras. O geômetra, o químico, o catedrático, o religioso, o agnóstico e tantos outros níveis de interesses carregam em seus pensamentos, palavras e atos um certo nível de espiritualidade, tornando-se apóstolos da divindade. Podemos verificar nas diversas atividades de interesse a contribuição para o desenvolvimento da espiritualidade, conforme o Espírito Emmanuel esclarece. Apóstolos. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine, rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé, em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Mensagem 57 do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, editora FEB. O fato é que devemos buscar respostas para o sentido da vida. Como nossa vida material tem fim, o que esperar após o seu término? Se somos espiritualistas ou espiritistas, devemos dar qualidade a esse conhecimento para a existência além das fronteiras do mundo carnal. Muitos de nós
Aguardamos os recursos divinos para o nosso equilíbrio, mas poucos trabalham para merecê-lo. O entendimento de que não somos o corpo que vestimos temporariamente ajuda no desenvolvimento da espiritualidade. Somos seres imortais e que precisamos de alimentos transcendentes também. Devemos agregar à nossa existência alguns hábitos que possam melhorar nosso estado interior, conforme o Espírito Emmanuel esclarece no livro Estude e Viva. Meditação elevada, culto à prece, leitura superior e conversação edificante constituem adubo precioso nas raízes da vida. Ninguém respira sem os recursos da alma. Todos carecemos de espiritualidade para transitar no cotidiano, ainda que a espiritualidade surja para muitos, sob outros nomes, nas ciências psicológicas de hoje que se colocam fora dos conceitos religiosos para a construção de edifícios morais. À vista disso, criar costumes de melhoria interior significa segurança, equilíbrio, saúde e estabilidade à própria existência. Livro Estude e Viva, do Espírito Emmanuel, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, editora FEB. A coleção André Luiz é um dos adubos para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Vai nos dar uma contribuição imensa para melhorarmos nosso nível de espiritualidade, se tornarmos essas informações úteis para nós e para o próximo. O que vocês acham? Que tal deixar as suas opiniões sobre o que é espiritualidade? Encerramos aqui o prefácio do Espírito Emmanuel, intitulado Novo Amigo. O livro Nosso Lar é tão rico em revelações surpreendentes que mereceu 2 prefácios. Vamos em breve analisar o prefácio do Espírito André Luiz, intitulado Prefácio de André Luiz. A vida está difícil. Parece que não há mais saída. Perdeu a vontade de viver. Não há mais alegria de viver. Está sentindo vazio interior, uma solidão na multidão. Não desista. Lute. Continue. Busque. Bata. Procure. E você vai achar. Busque o caminho do bem. Se agregue e busque um sentido para a sua vida. Eu aconselho Jesus na sua prática e buscar fazer ao outro aquilo que gostaria que nos fizesse. Vamos estudar mais, refletindo nas nossas ações do bem. Pois se o prefácio nos deixaram com tantas impressões, imagine o que está por vir. Um grande abraço a todos e a todas. Saúde e muita paz.